toda a ordem da cavalaria de Roma, tão prodigiosos monstros da natureza. Era ele, mais parecido um animal, ou melhor, um demônio, do que um homem, que dava a impressão de ter nascido para a destruição da humanidade. Tal era a sua lamentável crueldade, que o fez matar a própria mãe, o cunhado, a irmã, sua mulher, seus mestres, Sêneca e Lucano. Além disso, ordenou que Roma fosse incendiada em 12 pontos, e assim a cidade ardeu durante 6 dias e 7 noites. Enquanto ele, para ter o exemplo de como queimara Troia, cantava versos de Homero para livrar-se da infâmia desse feito. Pôs a culpa nos homens cristãos e os fez perseguir. E assim continuou esse lastimoso imperador, até que finalmente o Senado, proclamando-o inimigo público dos seres humanos, o condenou a ser arrastado pela cidade e depois flagelado até a morte. Temendo essa punição, ele, escapando das mãos dos seus inimigos, fugiu no meio da noite para uma herdade de um de seus servos, no interior, onde foi forçado a matar-se. Queixando-se de que não lhe sobrara nenhum amigo e nenhum inimigo disposto a fazer aquilo por ele. Os judeus, no ano 70, cerca de 40 anos depois da paixão de Cristo, foram destruídos por Tito e por seu pai Vespasiano, que sucedeu Nero no império, num total de 1.100.000, sem contar aqueles que Vespasiano matou ao subjugar a religião da Galileia. 17.000 foram vendidos e enviados para o Egito e outras províncias como vis escravos. 2.000 Tito trouxe consigo para a celebração do seu triunfo. Destes muitos ele entregou para que fossem devorados por animais selvagens. Os restantes foram assassinados
de outras formas cruéis ao extremo, como apresentei a justiça de Deus para com esses perseguidores romanos. Assim exponho agora as suas perseguições realizadas contra o povo e os servos de Cristo, dentro do espaço de 300 anos. Essas perseguições são geralmente consideradas 10 no total, além das primeiras que foram provocadas pelos judeus em Jerusalém e em outros lugares contra os apóstolos. Depois do martírio de Estevão, quem padeceu em seguida foi Tiago, o santo, apóstolo de Cristo e irmão de João. Quando esse Tiago diz: Clemente foi trazido para o banco dos réus, quem o trouxe e foi a causa da sua aflição, vendo que ele seria condenado e sofreria a morte. Sentiu-se tão comovido em seu coração, consciência que, a caminho da execução, confessou que ele também era cristão. E assim foram conduzidos juntos durante o caminho. Pediu a Tiago que perdoasse o que ele fizera. Depois de ponderar o caso por um instante, consigo mesmo, Tiago voltou-se para ele e disse: Que a paz esteja contigo, irmão. E beijou-o. Os dois foram decapitados juntos em 36 depois de Cristo. Tomé pregou aos partíos, medos e persas, e também aos carníos, hircânios, bactríos e magíos. Padeceu em Calamina, uma cidade da Índia, sendo morto por uma flechada. Simão, irmão de Judas e de Tiago, o jovem que eram filhos de Maria, Cleopas e de Alfeu, foi bispo de Jerusalém, depois de Tiago, e foi crucificado numa cidade do Egito, no tempo do imperador Trajano. Simão, o apóstolo, chamado Cananeu e Zelotes, pregou na Mauritânia, na África e na Bretanha. Ele também foi crucificado. Livro de John Fox. Relatos reais.